Conflitos existenciais, ressentimento. Você tem aí ressentimento com alguém, mágoa, rancor? Hoje estaremos falando sobre as causas psicológicas do ressentimento. Toda segunda-feira no nosso canal, Terapia da Reencarnação, tá? Eu estou usando o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. Essa parte, esse capítulo 5, que fala sobre ressentimento, vamos abordar causas psicológicas do ressentimento. Depois, efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento. E depois, terapia libertadora, para que você possa entender bem e trabalhar essas questões com você. Por falar em terapia, eu já estou de cara colocando aqui um QR Code e aqui o link www.terapiadareencarnação.com.br. Em terapia, a gente trabalha esses aspectos aqui, online, sem compromisso, a primeira sessão. Entra lá, faz o cadastro, marca uma primeira sessão online. A pessoa pensa que terapia da reencarnação é regressão à vida passada. Não, não é nada disso. É a gente entender fatos e situações com uma ótica reencarnacionista, com vários aspectos aí importantes. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Eu acho que esse capítulo aqui, essa parte de causas psicológicas do ressentimento, a gente vai precisar de 2 episódios aqui, para não ficar muito demorado, né? Muito longo o vídeo. Então, eu vou fazendo a leitura e nós vamos comentar. Se você já tem o livro, Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, melhor ainda, tá? O que ela fala sobre isso? Ela diz aqui o seguinte, causas psicológicas do ressentimento. Subjacente nos refolhos do inconsciente coletivo e individual da criatura humana, a necessidade do poder impõe-se como fator primordial, primacial para a autorrealização, para o desenvolvimento da inteligência e da vontade, para a conquista pelo sentimento ou mediante a astúcia de tudo quanto o ego ambiciona. Então, isso já está no nosso inconsciente, já está lá. Para eu poder fazer algo, buscar algo ou conquistar algo, eu preciso ter poder. Na época da escravidão, o escravo ele conseguia fazer alguma coisa? Não, não conseguia fazer nada. O escravo conseguia estudar, ele conseguia ter bens, ele conseguia ter patrimônio, ele não conseguia praticamente nada. Por quê? Ele não tinha poder. Ele tinha que ficar trabalhando aquele tempo todo ali. E por mais que trabalhasse, nunca era o bastante. Ele não tinha poder. Quando a gente tem o poder, olha, eu tenho aqui um trabalho e dentro desse trabalho eu tenho o poder de dedicar um tempo do meu dia para gravar esses vídeos, que é algo que me realiza, é algo que me satisfaz. Tudo tem a ver com esse poder. Se eu não tivesse esse poder ou essa possibilidade, eu tivesse que estar num trabalho que eu ficasse 16 horas por dia trabalhando, eu não poderia gravar esses vídeos que tanto me realiza. E eu acho que vocês também gostam, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo você comentando, se inscrevendo no canal, mandando links pra gente também, conversando pelo WhatsApp, enfim, é sempre bacana. Então tudo tem a ver com a questão do poder. Não pense em poder como um poder para você oprimir o outro. Não, não é necessariamente isso. É o poder para a realização do nosso ego, ok? Nosso ego é o quê? São as nossas vontades. Vamos continuar aqui. Essa ânsia de poder inerente ao ser humano pelo seu atavismo ancestral no processo de evolução animal, conforme Alfredo Adler, é geradora de inúmeros conflitos quando não resolvida de maneira equilibrada. Eu queria algo, mas eu não tenho como conseguir aquele algo. Ou eu me sinto impotente para conseguir aquele algo. Ou eu ainda vou precisar de anos para conseguir realizar aquele algo. Então, é o poder que ainda não está equilibrado. É o desejo que ainda não está equilibrado. E isso leva ao ressentimento.
só para falar aqui sobre Alfredo Adler, tá? Foi um psicólogo austríaco, viveu entre 1870 até 1937 e ele desenvolveu uma psicologia que era a psicologia do desenvolvimento individual. Você pensa que psicologia é só Freud e Jung? Não, vários outros. E até os dias atuais, tem vários outros que também vão desenvolvendo. Inclusive nós aqui desenvolvemos uma outra psicologia, que é a terapia da reencarnação. Na verdade é psicoterapia em filosofia reencarnacionista, ok? Esse é o nome realmente, tá? Porque a gente vai adquirindo novos conhecimentos, novas informações. Quando a gente fala, por exemplo, da metafísica da saúde, a ciência que estuda as causas emocionais das nossas doenças. Isso não tinha lá atrás dessa maneira. Ó, a gente incluiu dentro dessa psicologia nova que a gente vai trabalhando. Então, vários vão desenvolvendo desde aquela época. Quem pensa que psicologia é só Freud e Jung, não, tá muito enganado aí. Mas vamos continuar aqui. A luta pelo poder, desse ponto de vista, constitui um motivo essencial da existência humana na busca do seu bem-estar e da sua felicidade. Agora ele fala de Freud. Freud, mediante a sua psicologia negativa sobre a natureza humana, considerava religião, ciência e moralidade como defesas elaboradas contra os conflitos humanos básicos que permaneciam ligados à agressão e à sexualidade. Freud gostava muito de trabalhar essa parte da sexualidade, né? E Freud, vale aqui lembrar, ele não considera a reencarnação, ele não considera a mediunidade, e ele trabalha aqui uma questão, né, de que essa parte de religião é só para uma defesa contra aqueles conflitos. Tá bom, é a visão dele, ok, né? Ele continua aqui, o seu paradigma, o paradigma é o quê? É uma informação, é uma crença que eu tenho. Eu passo a ter uma crença e eu acredito que aquilo é uma verdade e ponto final. Isso é um paradigma, tá certo? Ele fala, opõe-se ao conceito de que o bem-estar, a felicidade, tem origem em a natureza do homem e da mulher, não confirmando a possibilidade de que o ser humano possa nascer bom e nobre. Então, dentro dessa situação que Freud coloca, então ninguém vai nascer bom, ninguém vai nascer nobre. Vai ter que acontecer um monte de coisa, um monte de situação. Tá bom, né? Em realidade, para ele, todas as repressões dos conflitos básicos que resultam da ansiedade que proporcionam, transformam a energia que funciona como acionador dos comportamentos, conduzindo a sociedade, a cultura e a civilização tanto à grandeza dos sentimentos como ao seu desvario. Então ele fala o quê? Que a gente, que não nasce ninguém já que seja bom, que já tenha essa bondade. Isso vai se desenvolvendo, vai se aprimorando e à medida que ela consegue ter suas realizações, ela fica feliz ou ela fica frustrada. Mais ou menos por aí. Diferente da terapia da reencarnação, que já trabalha o quê? Bom, primeiro ponto é que a terapia da reencarnação considera o fator Deus, ok? Considerando Deus, entende-se que Deus é bom, é justo e é imparcial, coisa que qualquer religião considera, tá? Agora, para que a gente considere Deus bom, justo e imparcial, como é que eu vou explicar quando uma criança nasce boa e uma outra criança nasce má? Quando uma criança nasce do bem e outra do mal, uma saudável e uma outra doente, não é? Então aqui nessa parte de Freud, ela fala que depende desse meio da criação. Tá, mas e dois irmãos gêmeos da mesma família, mesma criação, e um é do bem e outro é do mal? Como é que vai explicar isso? Não tem essa explicação, não se encontra de uma certa maneira. Partindo do princípio que a gente nasce zerado. Agora, quando a gente trabalha a terapia da reencarnação, a gente entende o conceito da personalidade congênita. Eu não sou desse jeito porque Deus me fez desse jeito. Eu sou a continuidade do Sérgio de outras vidas. Que numa outra vida eu posso ter vindo como João, como Maria, com qualquer nome, em qualquer nacionalidade.
aí começa a fazer sentido, né? É isso que explica uma criança de 3 anos tocar piano, um garoto de 4 anos jogar xadrez e ganhar de todo mundo. A gente tem aqui uma série de casos de reencarnação, eu vou colocar essa playlist no final do vídeo, tá? Casos de reencarnação, uma coletânea de histórias que são extraordinárias. Então, ó, isso vai contra toda essa parte que Freud procura colocar. Ele não considera o fator reencarnação. Hoje já é provado, por isso a gente trabalha essa terapia. Deu para perceber? Mas são pontos de vista e que nós respeitamos, tudo bem. Respeitar não quer dizer necessariamente concordar, mas é um fato aí, tá? Ele coloca ainda assim, ó. Ainda na mesma visão, os sentimentos de elevação moral, fundamentados na justiça, na bondade, na generosidade, no amor fraternal, seriam destituídos da autenticidade, pois que essas manifestações superiores seriam geradas na personalidade. Resultariam desse modo da ansiedade produzida por esses mesmos conflitos básicos, ao invés de terem sua procedência nas virtudes e nas conquistas pessoais. Então aqui ela está colocando que nessa parte de Freud vem tudo da personalidade e tal. Tudo bem, vamos ver, né? Aí você vai analisar direitinho se faz sentido ou não para você. Continuando aqui. Mesmo a contribuição humana direcionada para a produção social, para o crescimento e edificação, né, construção do indivíduo como do seu grupo, ainda seriam rescaldos da repressão dos impulsos violentos e homicidas, então transformados em gestos de grandiosa solidariedade e relevante edificação de valores morais, sendo uma forma de compensação dos impulsos para agredir ou destruir as demais pessoas. Então, eu sofri um trauma na minha infância, meu pai, minha mãe, um parente, alguém cometeu um bullying, ou a cidade que eu vivo, ou o país que eu vivo, ou a vizinhança que eu vivo, ou a cultura que eu vivo, aquilo me deixa ressentido e vem uma hora que eu acabo explodindo, exteriorizando isso, descarregando em cima de todo mundo. Basicamente é isso que é colocado. A gente aqui trabalha um questionamento de que é claro que a educação, que a cultura, que a influência dos pais, da família, da própria religião tem um peso significativo, sim. Mas você consegue encontrar, por exemplo, nos lugares aí que são terríveis, gente do bem. E aí? Como é que fica isso? Por outro lado, você também consegue encontrar em famílias, em lugares que é todo mundo tratado, como dizia antigamente, a pão de ló, né? Todo paparicado, aquela coisa, tudo para ser a pessoa do bem e o cara é do mal. E aí, como é que fica isso? Então é só para a gente poder analisar essas questões, mas isso, é claro, é quando a pessoa ela não consegue, ela tem uma frustração, gera um ressentimento, gera uma revolta, gera uma mágoa, gera um sentimento de impotência, gera um sentimento de ansiedade, que leva a ter esse ressentimento e muitas vezes atitudes agressivas. Vamos lá. Mediante essa formulação, inexistiriam em a natureza humana a bondade intrínseca, a herança da evolução superior, tudo reduzido aos conflitos ancestrais que se fixaram nos instintos básicos. Então, a Joana de Ângeles, ela está falando, se for assim, então, cadê que pode nascer um ser que já seja bom? Então, ninguém nasce bom e ninguém nasce mal. É como se fosse um computador zerado quando a gente viesse a nascer. E hoje já é comprovado que não é assim. Que hoje nós carregamos, se você já vê, muitas vezes, né? Acabou de nascer uma criança, ou nasceram duas crianças, uma é mais sorridente, a outra é mais chorona, uma é mais simpática, a outra já fica chorando à toa. A gente já nota isso no próprio nascimento da criança. E em alguns casos, até no comportamento da criança na barriga da mãe, se a gente for analisar isso mais profundamente. Porque somos a continuação daquilo que fomos no passado. Ok? Eu até questiono aqui um ponto. Será que se Freud, com os conhecimentos atuais, ele permaneceria com os mesmos conceitos?
Vale lembrar que isso vem lá da época dele. Não tinha esse conhecimento todo. Muito provavelmente, alguns pontos seriam revistos. Tenho certeza. Ok? Vamos continuar aqui. O verdadeiro poder, sob um novo enfoque da psicologia profunda, não se encontra nos recursos amoedados, no relevo social ou político, no religioso ou cultural das suas multifaces, mas sim na conquista interior do prazer de realizar-se, especialmente quando se consegue a vitória pelo amor, alcançando-se a individuação. Então ele fala aqui que essa parte do poder, ela pode ser um poder egoísta, mas ela pode ser um poder também quando você vê o amor predominar. Quando você tem a satisfação de ver aquela pessoa bem, de ver aquela pessoa feliz, de ver aquela pessoa auxiliada. É o amor de Madre Teresa de Calcutá, é o amor de Irmã Dulce, é o amor de Chico Xavier, né? Que ia lá e que fazia aquilo pelo bem. Ele tinha o prazer de ver as pessoas estarem bem, sendo ajudadas, auxiliadas e amparadas, tá? E ele continua falando aqui o sentido do poder conforme Adler, que superaria o sentido do prazer proposto por Freud, deveria avançar no rumo do sentido de existir, conforme Viktor Frankl, ok? Então a gente já falou de Adler, a gente já falou de Freud, vamos falar de Viktor Frankl. Viktor Frankl, nascido em 1905 e morreu, desencarnou em 1997. Foi um neuropsiquiatra austríaco, fundador da terceira escola de Viena de psicoterapia, logoterapia e análise existencial. Logoterapia é o estudo do sentido da vida, tá ok? Então, Viktor Frankl trabalhou isso. E aí ele dizia assim, examinando-se, porém, o exclusivo sentido do poder, toda vez quando o indivíduo se sente defraudado na sua ambição desmedida, rebela-se, permitindo que o ego seja atingido e subestimado, gerando sentimentos controvertidos de ódio, rancor e de ressentimento. Então isso vai bater direto num ponto que a gente fala muito na nossa terapia da reencarnação, que também tem o ressentimento, ele tem a ver com a frustração. E a frustração tem a ver com a nossa expectativa equivocada, né? A questão está dentro de nós. Eu criei uma expectativa que não foi realizada, me gerou uma frustração. Eu gosto muito de um exemplo que é qual? Você saiu de casa para trabalhar, esperava ganhar 10 reais, ganhou 100 reais, você ficou contente. No dia seguinte, você saiu de casa para trabalhar, você esperava ganhar 1.000 reais e ganhou 100 reais, você ficou triste. Nos 2 dias, você ganhou os mesmos 100 reais. O que fez você ficar triste, o que fez você ficar contente, foi a tua expectativa. Na hora que a gente aprende a balancear essa expectativa, aí a coisa fica em ordem. Como eu tinha dito, né? Já temos aqui mais de 18 minutos, não quero que esse estudo fique muito grande. Então, na semana que vem, continuaremos. Causas psicológicas do ressentimento. Vamos botar assim, parte B. Tá ok? Hoje foi o A, na semana que vem é o B. Se inscreve no canal, clica no sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Tá joia? Amanhã tem mais vídeo para você. E toda segunda-feira, terapia da reencarnação. Fique com Deus. Tchau, tchau.